O cenário em Milwaukee nunca esteve tão sombrio, e o que estamos presenciando neste começo de ano é sem dúvidas o desmoronamento de uma dinastia que parecia eterna. O Milwaukee Bucks de 2026 é a sombra de uma equipe que um dia foi temida, com um recorde melancólico de 18 vitórias e 28 derrotas, ocupando a 12ª posição do leste. O time está com uma porcentagem de vitória de 39,1%, uma realidade humilhante para quem tem um dos maiores jogadores da história. A eficiência defensiva da equipe despencou para a 23ª posição da liga, provando que o sistema de Doc Rivers faliu e que o elenco de apoio envelhecido e lento não consegue mais segurar as pontas quando o grego não está em quadra para carregar sozinho. Giannis Antetokounmpo, o homem que colocou o Wisconsin de volta no mapa do esporte mundial, parece estar vivendo seus últimos dias como um Buck, e a narrativa de lealdade eterna deu lugar a um clima de funeral esportivo. Até o momento, a temporada de Giannis tem sido um misto de brilho individual e frustração coletiva profunda, com médias de 28 pontos, 10 rebotes e 5,6 assistências por jogo, com um aproveitamento de 64% dos arremessos. Mas esses números hoje parecem vazios diante do recorde desastroso da equipe. E os números dele são, de fato, assustadores. 31 pontos, 11 rebotes e 6 assistências por partida na carreira. É um desempenho de videogame. Mas o corpo cobrou o preço. No dia 23 de janeiro contra o Denver Nuggets, o Fiserv Forum ficou em silêncio absoluto, quando Giannis saiu mancando no quarto período. O ponto de ruptura definitivo aconteceu nos últimos dias, quando foi confirmado que a distensão sofrida na panturrilha direita deixará o grego fora de combate por pelo menos 6 semanas. Isso não é apenas uma notícia ruim para o departamento médico, é o golpe final nas aspirações individuais de Giannis, pois com essa ausência, ele oficialmente não conseguirá atingir a marca de 65 partidas exigida pela nova regra da NBA para concorrer a prêmios individuais. Pela primeira vez em quase uma década, Giannis está inapto para o MVP ou para o time ideal da liga, o que gera um vazio imenso para o competidor do calibre dele. Giannis agora faz parte de um grupo de estrelas vítimas do novo regulamento, ao lado de nomes como LeBron James e Joel Embiid, que também já estouraram o limite de ausências. Em uma entrevista coletiva recente, o grego desabafou com amargura. A margem de erro é zero. Você se machuca e sua temporada individual acaba. Para um homem que vive de recordes, ser forçado a assistir a corrida para o MVP do sofá, sabendo que estatisticamente é um dos melhores, é uma tortura psicológica que só alimenta o seu desejo de buscar um novo ar. Mas o problema real não é a lesão, e sim o que vem acontecendo fora das 4 linhas. As entrevistas recentes do grego subiram o tom de uma forma que nunca vimos antes. Ele parou de usar o nós e começou a questionar publicamente o esforço dos companheiros, chamando o time de complacente e sugerindo que a fome de vencer foi substituída pelo conforto de contratos garantidos. Esse comportamento azedou completamente o clima no vestiário, onde relatos indicam um isolamento crescente entre a estrela e o restante do elenco. A torcida do Milwaukee Bucks, conhecida por ser uma das mais fiéis, atingiu o limite da paciência no dia 13 de janeiro quando, durante uma derrota humilhante em casa para o desfalcado Minnesota Timberwolves, sem Anthony Edwards e sem Rudy Gobert, por 139-106, as vaias ecoaram pelo Fiserv Forum, toda vez que o time cometia um erro bobo. Ver Giannis sair de quadra sob vaias em sua própria casa foi uma imagem que chocou a liga e acendeu o sinal verde para os outros 29 times da liga. Com a trade deadline se aproximando em 5 de fevereiro, o telefone da diretoria do Bucks não para de tocar. O Miami Heat surge como o destino mais provável, com Pat Riley disposto a entregar um pacote histórico envolvendo jovens talentos e múltiplas escolhas de draft para formar uma dupla de impacto físico absurdo entre Giannis e Bam Adebayo. Em Nova York, os Knicks monitoram a situação de perto, sabendo que são a preferência do jogador e que a presença de Giannis no Madison Square Garden transformaria o time instantaneamente no favorito do leste, mesmo que isso custe metade do seu elenco atual. Há também rumores correndo por fora envolvendo o Oklahoma City Thunder, que possui o maior estoque de escolhas de draft da liga e poderia oferecer um futuro sustentável para o Milwaukee começar do zero. O fato é que o relacionamento entre Giannis e a cidade de Milwaukee, que antes era uma história de amor perfeita, agora parece um casamento mantido apenas por obrigação contratual. A torcida se sente traída pelas declarações do jogador e o jogador se sente abandonado por uma organização que não conseguiu reconstruir o elenco ao seu redor,
após a saída de peças fundamentais nos últimos anos. Com Giannis machucado, sem poder brigar por prêmios e com o time afundado na 12ª posição da conferência, o custo-benefício de mantê-lo começa a ser questionado pela própria diretoria, que teme perdê-lo de graça no futuro se não agir agora. Estamos vivendo os minutos finais de uma era de ouro, e a pergunta não é mais se o grego vai sair, mas sim qual camisa ele estará vestindo quando o mercado de troca se fechar na próxima semana, deixando apenas um rastro de glórias, mas um final melancólico que ninguém poderia prever há 2 anos. O que mais dói na torcida de Milwaukee é a sensação de ingratidão mútua. Giannis já não mais esconde o descontentamento. Nas redes sociais, o silêncio do jogador sobre o futuro do time é ensurdecedor, enquanto seu agente envia sinais claros para a imprensa de que o ciclo chegou ao fim. A diretoria está entre a cruz e a espada. Ou trocam o maior ídolo da história da franquia agora por peças como Tyler Hero, Kawhi Ware e Jamie Jackson Jr., vindos do Miami Heat, ou arriscam ver Giannis forçar uma saída para os Knicks no meio do ano, deixando a franquia em cinzas e sem nenhum retorno. Se o dia 5 de fevereiro marcar a saída oficial de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks não perderá apenas um jogador de 2,11 metros de altura, perderá sua alma. Veremos um ícone que prometeu nunca abandonar o time, saindo pela porta dos fundos, machucado e vaiado. É o fim mais injusto possível para o Greek Freak, mas na NBA de 2026, a lealdade parece não ter mais espaço quando o placar mostra que o tempo acabou.